O ego e as efígies mentais. Quarta-feira. Pois percebo que nem todos os irmãos conseguiram aprender plenamente aquela cátedra relacionada com os agregados psíquicos e as representações. Em nome da verdade, devemos dizer que o mundo da mente é o depósito de todas as formas mentais passadas, presentes e futuras. O mundo da mente natural, ou universal, deve ser, pois, estudado a fundo, profundamente, se é que queremos entender algo sobre o ego e as representações. A muitos irmãos não lhes ocorreu claramente como é a diferença existente entre ego e representações. Dissemos de forma enfática que os agregados psíquicos, todos em conjunto, constituem isso que se chama ego. Cada agregado psíquico é a vivíssima personificação de algum defeito de tipo psicológico. Dissemos também que dentro de cada agregado existe certa porcentagem de consciência íntima. Esclarecemos que desintegrando esses agregados, libertamos a consciência. Demos as técnicas a seguir. Porém, em nossa última cátedra, acrescentamos a isso dos agregados algo diferente, refirou-me de forma clara, precisa, a questão daquelas das representações. Que diferença haveria, por exemplo, entre agregados e representações? Isso é o que vamos estudar na cátedra de hoje. Dentro do terreno meramente prático da vida, uma pessoa é uma pessoa, um objeto dos sentidos, e a representação mental ou imagem mental que tenhamos sobre a pessoa é outra coisa, é algo semelhante à diferença que existe entre uma pessoa e sua fotografia. A pessoa é a pessoa, e sua foto é sua foto. Sua foto é sua representação, o que a representa. Há fotos mentais também. E uma coisa é realmente uma pessoa, e outra coisa é uma foto mental que sobre a pessoa tenhamos. A foto mental vem a ser a representação da pessoa. Os agregados psíquicos constituem o ego, mas as representações percebem os objetos dos sentidos no mundo dos sentidos. Assim também, é verdade que existem as representações da mente. Nos mundos esotéricos, os mundos internos, no mundo da mente, há tais representações. A fraternidade universal branca as denomina efígies, delas há milhares. Vou citar um caso concreto de formação de efígies ou representações. Há muitíssimos anos, tinha o mau hábito, ainda, de ir ao cinema, há uns 20 anos atrás. Um dia qualquer, assisti a um filme com um sabor antes luxuriante, aparecia ali um casal, etc., etc. Vi aquele filme e joguei-o no esquecimento, não pensei mais nele, no tal filme. Porém no mundo da mente a coisa mudou, nessa região me encontrei, em corpo mental, dentro de um elegante salão. Estava sentado ante uma mesa, junto a mim, também havia uma dama muito elegante. Mas essa era a mesma que tinha visto no filme, suas mesmas feições, seu mesmo modo de andar, de falar, etc., etc. Obviamente, me encontrava ante uma representação da mente, uma representação daquela figura da tela, que tinha ficado depositada em meu corpo mental. Tive um encontro, digamos, de tipo amoroso, com aquela dama mental, que não era senão uma representação. Obviamente, havia um erro gravíssimo, eu tinha criado essa representação, essa efígie. De repente me vi obrigado a descer ao mundo astral. Encontrei-me, logo, em um grande templo, ante um grande mestre e um grupo de mestres. Lembro ainda, embora isso tenha acontecido há 20 anos, que aquele adepto me deu uma nota escrita de seu punho e letra. Ali, dizia, retirese você imediatamente do templo, mas com Henri. Ou seja, conservando o fogo sagrado, posto que não tinha havido propriamente fornicação nem nada parecido, porém sim, certo aspecto erótico, isso é tudo. Bastante compungido de coração, compreendi meu erro. Dirigi-me para a porta de entrada daquele grande templo, porém antes de sair, resolvi ajoelhar-me em um reclinatório que havia ali, perto da porta. Pedia perdão. De repente, avança novamente aquele que me tinha trazido a nota, era nada menos que o próprio guardião do templo, e me diz: Senhor, foi ordenado a você que se retire, obedeça. Bom, é que eu desejo conversar com o venerável. Agora não se pode, senhor, isso poderia ser mais tarde. Neste momento ele está ocupado examinando algumas efígies. Entre parênteses, lhes digo a vocês, representações.
Não me restou mais remédio que me retirar daquele templo e diretamente vim, muito compungido de coração, ao meu corpo físico. Já no veículo denso, me concentrei no Cristo pedindo perdão, reconheci o erro de ter ido àquele filme, compreendi que tinha fabricado com a mente uma efígie, e roguei ao misericordioso que me repetisse a prova. Fui escutado porque tive verdadeira compunção de coração, e na noite seguinte, em corpo mental, fui levado ao mesmo lugar, à mesma mesa, às mesmas cadeiras diante da mesa, e ante a mesma dama, que não era mais que uma representação de tipo mental. Quando ia começar o mesmo flerte da noite anterior, lembrei-me de meu propósito de emenda, e desembainhei, de uma vez, minha espada flamígera, e a atravessei essa dama mental com a espada. Logo a desintegrei, porque era uma forma mental. A chama da espada me permitiu pulverizá-la, que se reduzisse a cinzas, prontamente. Concluído esse labor, desci novamente ao mundo astral. Penetrei dentro do meu corpo astral, já em posse desse de veículo, me encontrei dentro de um grande templo, o mesmo da noite anterior. Se me recebeu então com alegria, festa, se me felicitou, e posteriormente, meu Buda interior ou Buda íntimo, me instruiu profundamente, me levou em corpo mental aos salões de cinema, para mostrar-me o que são tais salões, então vi que estão todos cheios de larvas, de representações, criadas pelos mesmos assistentes aos filmes, formas mentais depositadas nesses antros de magia negra. O Buda interior me instruiu sobre todos os perigos envolvidos em ir ao cinema. Ele me disse, em vez de ficar indo ver filme, você deveria revisitar suas vidas passadas, e até me fez rever algumas páginas. Depois, pegou uma espada e a partiu assim, e me disse: item é nisso que você pode se tornar, perder sua espada, se continuar frequentando esses antros de magia negra. Item eu disse: Senhor, não voltarei mais a esses antros. E nunca mais voltei. Assim, passarão-se muitos anos sem eu jamais voltar, confesso, entretanto, porque não posso ser falso comigo mesmo, que uma vez exibiram um filme sobre o fim do mundo, um filme de Michel sobre Nostradamus. Bom, pensei, isso não me parece ruim, é sobre Nostradamus, sobre os tempos do fim, e fui. Era sobre Nostradamus e suas centúrias, não sei se vocês conhecem algo a respeito, achei-o muito saudável. Mas também não fui repreendido dessa vez, porque o filme que fui ver era sobre Nostradamus, sobre as centúrias, escritas por Nostradamus, e suas profecias. Não me atrevi a voltar, pois, vão e de repente me puxam as orelhas, por estar me metendo em camisas de 11 varas. Portanto, há filmes daqueles tipo Gogo, ou aqueles de muito erotismo, muita luxúria, e todas essas coisas, eu jamais voltei, tive uma exceção, que foi a de Nostradamus, isso é tudo. De qualquer forma, reconheço que é perigoso entrar nesses antros, porque há uma multidão de larvas que nada mais são do que formas mentais, representações, de pessoas, de bandidos, de ladrões, etc., ou seja, de tudo aquilo que os espectadores viram na tela. Assim, em nome da verdade, eu lhes digo que uma coisa são os agregados psíquicos, e outras representações. Os falecidos, comumente, perdem muito tempo no Devachan. Não posso negar a vocês que o Devachan não seja um lugar de felicidade, de gozo e de paz. Mas, infelizmente, as figuras que tornam agradável e prazerosa a vida, no Devachan, para os falecidos, são efêmeras, são meras representações vivas de seus familiares, de seus parentes, de seus amigos que deixaram na terra. Em uma palavra, as formas do Devachan, essas representações ou efigis vivas, resultam de natureza ilusória, por isso digo que perdem muito tempo no Devachan. Mas são felizes, por outro lado, abençoados, sentem-se acompanhados dos entes queridos que deixaram na terra. Não percebem, nem remotamente, que aquilo que os enche de felicidade não passa de meras efigis mentais. Se percebessem, aquele Devachan perderia todo o interesse para os falecidos. Na mente de cada um de nós vivem muitas representações de nossos amigos, de nossos familiares, de nossos parentes, de nossos conhecidos, etc. É claro, se alguém nos diz algo contra um amigo, ou contra um familiar, e nós mudamos o bom conceito que temos com respeito a este último, aquela figura se altera, essa efígie mental, digamos, é alterada, e ao se alterar assume as características novas que lhe demos, de violência, de roubo,
de má-fé, de ira, etc., e estas nos atacam violentamente, convertendo-as em um obstáculo para nosso trabalho esotérico. Nestes instantes me recordo de David Neel, pareceria nome masculino, mas não, trata-se de uma senhora inglesa que esteve no Tibete. Ela se propôs a criar, verdadeiramente, uma representação viva, à vontade, uma efígie mental, e deu a tal figura a forma de um monge tibetano. Ela chegou até a conseguir a cristalização e materialização daquele monge. É óbvio que quando batiam à sua porta, em vez de ela sair para abrir, saía o monge, era visto fisicamente, tal era o poder com que o havia materializado. Depois de certo tempo, aquela figura, aquela representação, intencionalmente criada por David Neel, foi assumindo características perigosas, já não obedecia, fazia o que lhe dava na telha, começou a atacar a todos, inclusive a ela mesma, etc. E é claro, a senhora se assustou. Então, em um mosteiro, entre todos, dedicarão-se a desintegrar tal efígie. Estava tão fortemente materializada, que mesmo sendo eles verdadeiros especialistas no mundo da mente, gastaram cerca de 6 meses de trabalho contínuo para poder desintegrá-la. Essa é uma materialização, mais completa, de uma efígie mental. Eu lhes dizia na palestra passada que não devemos abrir nossa mente às representações negativas porque isto era prejudicial, que somente deveríamos abrir as portas às impressões positivas. Se abrirmos as portas às impressões negativas, a fofoca de alguém, que vem falar contra alguém que carregamos aqui na mente, o resultado será fatal. A efígie ou representação mental que carregamos sobre essa pessoa, contra a qual se vem falar, pode ser alterada, precisamente, pelas emoções negativas, provenientes também de impressões negativas. Tal figura, então, assume características tenebrosas, se volta contra nós e nos ataca violentamente. Isso é claro, carregamos uma multidão de representações, e naturalmente, qualquer uma delas que venha a se alterar, se converte em mais um inimigo interior, dos já existentes. É conveniente, irmãos, que reflitamos sobre isto, que aprendamos a viver inteligentemente. Só assim marcharemos pelo caminho que deve nos conduzir até a liberação final. É necessário cuidar a mente. Blavatsky disse, a mente que é escrava dos sentidos, torna a alma tão inválida como o barco que o vento desvia sobre as águas. Nós precisamos controlar os sentidos e a mente. Muitos pássaros mentais, ou pensamentos, se metem na gaiola do entendimento e nos prejudicam, refiro-me a representações negativas. Agora compreenderão melhor o que estou dizendo, que é preciso controlar os sentidos e a mente. Vocês vão pela rua, e de repente encontram, em uma esquina, uma revista pornográfica. Põem-se a olhá-la com certa obscenidade, e o resultado é a criação de uma nova representação mental. Essa nova representação é um pássaro de mau agouro que se mete na gaiola da mente, para causar dano e fortalecer as emoções negativas e a luxúria. Os sentidos, por isso, devem ser controlados. Infelizmente, as pessoas não se lembram de controlar os sentidos e a mente, e isso é gravíssimo. Em vez de ler revistas pornográficas, que a nada conduzem senão à criação de novas efígies mentais, vale a pena estudar os livros da sabedoria, as sagradas escrituras, etc. Não há dúvida de que o verdadeiro saber iniciático se converte em fogo e, por consequência, em poder. Nesta questão de sabedorias, que se relaciona tanto com a mente, creio entender, meus queridos irmãos, que existe uma antítese, refiro-me à cultura daquele tipo intelectualoide, com que alimentam a gente durante a idade preparatória. Certamente, essa cultura que nos dão desde o jardim de infância, nas escolas primárias, na secundária, na prepa, na universidade, vem a nos causar espantoso dano. Eu qualificaria tal cultura de magia negra da pior classe. Por que esse tipo de cultura? E peço desculpas aqui aos irmãos universitários, como ouvinte, e enfim, aos irmãos que têm muitas letras na cabeça, refiro-me a todos, até a mim mesmo, que reconheço que também passei por essas tão decantadas escolas de educação primária e secundária, e tudo isso, já não guarda nenhuma relação com as diferentes partes do ser, antes, se relaciona, claro está, fatalmente, com os 5 cilindros da máquina e os falsia. O centro intelectual é o que recebe os piores danos, depois o centro emocional, motor, instintivo, sexual. Assim,
uma vez falseados esses 5 cilindros da máquina humana, devido ao tipo de alimentação que recebem durante a idade preparatória, eles já não detectam as ondas do cosmos e do universo. Fecham-se para as divinas harmonias do espaço infinito e aprisionam a essência de forma exorbitada. De tudo isso resultam os patifes do intelecto, que atualmente têm o mundo em desgraça. Eles governam todos os países da Terra nesta negra idade do Kali Yuga. Já sabemos nós o estado tão desastroso em que se encontra atualmente a humanidade. Eu lhes confesso a vocês, sinceramente, que fui um péssimo estudante, e não me pesa. Me puseram quantidade de zeros. Juro-lhes que estou contentíssimo por todos os zeros que me deram como nota. Se não fosse por todos esses zeros, a esta hora os 5 cilindros de minha máquina orgânica estariam bem fundidos, bem queimados. Mas me pareciam áridos todos esses estudos das escolinhas de primária e de secundária, de prepa, etc. Bocejava tremendamente durante as aulas. A última foi quando o senhor professor de gramática me agarrou pelos cabelos e me pôs de pezinhos na rua. Graças a Deus, bendito seja Deus. Se não fosse isso, como seria minha vida atualmente, com os 5 cilindros da máquina queimados? Por lá, em Guadalajara, me davam um título de doutor. Sei que o faziam com muito boas intenções, mas, palavra de honra, que não me agradava. Sinto-me feliz assim como estou. Meus queridos irmãos, a verdadeira sabedoria é a sabedoria oculta, que, como lhes disse, esta sim se converte em fogo. Em fogo real, fogo verdadeiro, que arde, universal. Quero que vocês entendam que o fogo, realmente, é um elemento desconhecido para os intelectuais. É um elemento cuja origem ninguém conhece. Nós esfregamos um fósforo, pois, e se produz fogo. Qualquer um nos diria que é o produto da combustão, não é tal. Antes de que tal combustão existisse, existia o fogo dentro do braço, para que este mesmo pudesse se mover, isso é óbvio. E depois da combustão em si do fogo? Eu diria antes que com o atrito do fósforo, ou daquele palito, a substância que contém o fogo em estado latente, é destruída. Então, ao destruir o invólucro dentro do qual está o fogo em estado latente, a chama sai à superfície. A nós o que nos interessa, realmente, não é o fogo físico, mas a assinatura astral do fogo, ou seja, o fogo do fogo, a chama da chama. Tal poder ígneo ou crístico, ou tal poder, digamos, o próprio Logos, o Logos solar, isso é o que nos interessa. Sabemos que o verdadeiro conhecimento se converte em fogo solar, porém uma coisa é o fogo aqui, no mundo físico, e outra é o fogo durante a manifestação, ou no mundo das causas naturais, ou no caos. Ali nos encontramos, diretamente, com os senhores da chama, que são verdadeiro fogo. Ali encontramos esse poder que se encontra latente no caos, esse poder criador elétrico que induz toda a vida no universo. Isso é o que vemos nas esferas superiores da criação cósmica. O fogo latente é uma maravilha, a esses sopro ígneos da constelação de Leão, criaturas viventes impossíveis de descrever com palavras. Vivas representações da coroa sefirótica, da cabala hebraica, São Keter, Chokmah e Bina, cada um deles. Há 12 ordens de adeptos neste cosmos, relacionadas com os 12 signos zodiacais. Não há dúvida alguma de que aquela ordem dos leões do fogo, ou leões da vida, da constelação de Leão, é a mais exaltada. Assim está escrito, e assim é. Por todas estas e outras coisas, verão vocês, a necessidade do estudo desta sabedoria cósmica universal, o estudo da gnose, porque somente este conhecimento, devido a que está relacionado com as distintas partes do ser, pode se converter em fogo vivente e filosofal. Muito se tem falado dos Budas, e não há dúvida que há Budas de contemplação e Budas da manifestação, mas essas são criaturas que dominaram a mente, que destruíram o ego, que não deram em seus corações entradas emoções negativas, que não se deram o mau gosto de criar efigis mentais em sua própria mente, nem em mentes alheias. Lembremo-nos de Tsongkhapa. É o mesmo Buda Gautama Sakyamuni reencarnado no Tibete. Uma coisa é o Buda manifesto, por exemplo, Gautama Sakyamuni, e outra coisa é o Buda do Buda, Amitabha, seu verdadeiro protótipo divinal. Amitabha é o Buda de contemplação e Gautama, digamos, o Buda terrenal,
ou Bodhisattva. Não podemos negar que através desse Gautama se expressasse, brilhantemente, Amitabha. Não podemos negar também, que mais tarde, Amitabha enviasse a Gautama, seu Bodhisattva, ou Buda terrenal, a uma nova reencarnificação diretamente. Então se expressou como Tsongkhapa. Estes Budas de contemplação, são amós da mente, criaturas que se libertaram da mente, senhores do fogo. É claro, todos esses Budas adoram o grande Buda e lhe rendem culto, ou seja, ao Logos. Olhadas as coisas destes ângulos, desde estes pontos de vista, vamos compreendendo cada vez mais a necessidade de controlar os sentidos, subjugar a mente, libertar-nos da mente, de aprender a viver sabiamente, se é que queremos, em verdade, chegarmos a nos converter em Budas de contemplação, isso é óbvio. Os tempos vão passando, meus queridos irmãos, e à medida que passam, nós devemos sentir a necessidade da liberação final, do contrário, não seria possível tal liberação. Em nome da verdade, temos de dizer que enquanto nós apenas formos escravos do ego e das representações da mente, a liberação final continuará sendo algo mais do que impossível. Por que os desencarnados perdem tempo? Repito, pelas representações. Estas lhes acompanham no Devachan, e embora gozem de uma aparente felicidade, obviamente, estão perdendo tempo, miseravelmente. A humanidade perde muito tempo com as representações, a humanidade perde muito tempo com o ego, tudo isso, verdadeiramente, é mais amargo que o fel. Chegou o momento de entender que a luz incriada é o fundamental. O desejo para com a luz se converte em luz incriada. Esta luz incriada surge de entre as trevas profundas do não-ser. Todos nós devemos anelar a luz, desejá-la, e trabalhar com o propósito de nascer, um dia, realmente, na luz incriada. Atualmente, há muitos bodhisattvas no mundo. Acontece que nas épocas passadas de nosso planeta Terra, durante as idades de ouro, prata e cobre, muitos entraram nos mistérios, se tornaram adeptos, ou em outros termos, se converteram em Budas, mas quando veio a idade do Kali Yuga, o ego tomou uma força terrível, em todos esses antigos iniciados. E tomou força, porque eles não souberam viver, e sucumbiram ante as tentações, senão, não teria ressurgido o ego neles. Hoje andam, pois, pela face da terra muitos bodhisattvas caídos. Se cuidassem mais a mente e desintegrassem o ego, se propusessem a não criar mais efigis, se poriam de pé, ressurgiriam vitoriosos. O que é um bodhisattva? Simplesmente é um germe, uma semente, ou em outros termos, uma semente com um organismo etérico, microcósmico, que pode desenvolver, em si mesmo, um ser celestial. É claro, se o bodhisattva trabalha sobre si mesmo, mas se não o faz, tal semente não se desenvolve, e perdese a oportunidade. Seres gloriosos que viveram nas civilizações do Egito, da Babilônia, da Índia, da Pérsia, etc., etc., se encontram latentes agora nessas sementes, que em alguns sujeitos, se encontra armazenada dentro de suas mesmas glândulas endócrinas sexuais. Se tal semente, com um organismo etérico, conseguisse seu pleno desenvolvimento, esses seres ficariam em plena posse de seu corpo, novamente, e seria uma bênção para a humanidade. Mas infelizmente o pior inimigo que tem todos esses irmãos caídos, todos esses adeptos destronados, é a mente. Por isso insisti tanto, na passada cátedra, e nesta mesma, sobre a necessidade de não abrir as portas de nossa mente às impressões negativas, que podem alterar algumas representações, que nos obstaculizariam o avanço, para dentro e para cima. Por esse motivo, insisti também demais, na necessidade de desintegrar o querido ego. É que o ego e o ser são incompatíveis. Isso é óbvio. Bom, meus queridos irmãos, por hoje, até aqui nossa cátedra, espero que reflitam, muito sinceramente, e creio que agora sim, com esta explicação, puderam vocês entender a questão daquelas efigis mentais ou representações, depositadas no mundo da mente. Antes de terminar esta cátedra de terceira câmara, dou liberdade de palavra, a fim de que os que não tenham entendido, perguntem, e podem fazê-lo, como lhes disse, com confiança. Item estudante. Mestre, há uma pergunta. As efigis retornam quando o ego regressa a uma nova matriz, ou se desintegram como a personalidade?
Item mestre. As efígies podem conservar-se por algum tempo, até que se vão debilitando pouco a pouco. Às vezes retornam, nem todas as vezes retornam, e se vão debilitando pouco a pouco. Quando se perde o interesse em tal ou qual efígie ou representação, esta já não pode alimentar-se e se vai dissolvendo. Mais alguma pergunta? Item estudante. Eu não entendo isso de esfinges, mestre. Item mestre. Eu não estou falando de esfinges, mas de efígies. Item estudante. Mestre, a gente faz imagens e representações boas e mais, não é mestre? Essas representações boas também formam efígies? Item mestre. Claro que sim, há representações ou efígies que podem ser positivas ou negativas, mas não passam de meras formas mentais. Quando se aprende a viver de instante em instante, a possibilidade de criar tais formas termina, conclui, mas se vive unicamente no tempo, as efígies terminam criando também, continuamente, no tempo. Item estudante. Ditas efígies, mestre, as positivas também haveria que eliminá-las? Item mestre. Tanto umas como outras não são senão figuras fugazes, vãs, maiávicas, que não têm nenhuma verdadeira realidade, e por isso é melhor desintegrá-las. Item estudante. Então, definitivamente, as efígies negativas são as que mais estão nos prejudicando? Item mestre. Obviamente assim é, são as que mais dano nos fazem. Mas, poderia suceder que uma efígie positiva, suponhamos sobre um bom amigo, fosse alterada por ter lhe dado ouvidos, por exemplo, a uma fofoca sobre o mesmo. Então, já alterada esta efígie, ela nos ataca violentamente, porque assume a nova forma que nós lhe damos, e claro, se converte num inimigo interior que nos ataca e pode nos causar até dano. Item estudante. Mestre, entendi que a diferença entre uma efígie, uma representação e o ego, é que o ego tem uma porção de essência íntima engarrafada e a representação não. É correto? Item mestre. É correto, na representação não há nenhuma essência engarrafada. No ego sim há essência engarrafada. Item estudante. Venerável mestre, quando a efígie é consequência de um ego, por exemplo, a vaidade de se achar um bom gnóstico, é uma representação que pode, consequentemente, engarrafar uma parte da essência? Item mestre. Bom, isso já muda a coisa. Se tem a vaidade de se achar um bom gnóstico, isso já se deve ao eu da vaidade. Ali não há nenhuma efígie, ali não há nenhuma representação. Acontece que, simplesmente, se sente a mamãe dos pintinhos, ou o papai do Tarzan, isso é tudo. Item estudante. Um método para eliminar o eu psicológico, mais ou menos, vamos assimilando dia a dia, através da prática, mestre, mas, precisase de outro método para eliminar as efígies? Item mestre. Pois, similibus curantur, ou aquela outra coisa que diz, tal como é acima é abaixo. Por meio da potência flamejante das armas de Vulcano, podemos nós desintegrar um ego que é tão pesado. Porque há egos de 96 leis, uns há de 48, de 24, e até de 12. Também há egos de 96 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, multiplicados, e no entanto, os desintegramos mediante o trabalho, com a técnica da forja dos cíclopes, na forja acesa de Vulcano. Quanto mais uma representação. Para desintegrar uma representação não se precisa de tanto esforço, um pouquinho de atenção e um só trabalho que se faça na forja. Item estudante. Basta com a compreensão mesma? Item mestre. É isso. Eu não precisei senão de um só trabalho com a flamejante para desintegrar aquela efígie, que tivera seu protótipo numa sala de cinema. Item estudante. O que fazemos com aquelas efígies que temos desde a infância? Que tem uns anos de tê-la, e de repente, vem a memória de e se recordam o mais de bem, volta e vê essas coisas que viu há 10 anos. Item mestre. Bom, parece que você está confundindo as fitas teleosnooras com a representação. Item estudante. Não, eu digo, uma representação que se tenha feito há muitos anos.
Viu, por exemplo, um filme, quando estava pequena, e essa imagem ficou gravada em um item mestre. Ah, bom. Se é assim, então já sabe, o procedimento é o mesmo que se utiliza para destruir o ego. Não se precisa de tanto trabalho para poder desintegrar uma representação, tornar-se pó em segundos. Item estudante. Venerável mestre, em consequência do que, o homem, forma as representações? Em consequência de seus agregados psíquicos? Tem isso algo a ver com o estado em que se encontra nossa mente, ou que não tenhamos uma mente criada? Ou em consequência talvez do órgão condartiguador? A que se deve que criamos as representações? Item mestre. Bom, pois, aos sentidos. Porque é claro que as formas penetram através dos sentidos e chegam à mente, e ali ficam depositadas na forma de representações. Um Buda, por exemplo, é uma criatura que não tem representações, por isso é Buda, porque não carrega representações na mente, nem positivas nem negativas. Por isso é um Buda, está íntegro, unitotal, iluminado, tem, digamos, desenvolvido, em si mesmo, a luz incriada, autorrealizou em si mesmo. Item estudante. Venerável mestre, o senhor disse que há representações positivas e negativas. Pergunto, por exemplo, se alguém sabe de uma pessoa que está doente, e a visualiza já curada, completamente curada, isso nos força a criar efigis e de que forma isso nos influencia? Item mestre. Bom, essa representação que se utiliza para que essa pessoa se cure, é uma representação positiva, mas, depois de tê-la utilizado para que essa pessoa se cure, é preciso desintegrá-la, caso contrário fica aí incomodando na mente. Item estudante. Venerável mestre, as representações têm algo a ver com a imaginação mecânica? Item mestre. Quando as representações surgem mecanicamente, é óbvio, estão relacionadas com a imaginação mecânica, mas, quando surgem de forma intencional, como no caso citado aqui, pela irmã, indubitavelmente que, então, se trata da imaginação consciente, que tomou parte para dar forma à representação. Item estudante. Temos falado, venerável mestre, das representações que podemos fazer dos demais, mas, realmente, nós também podemos criar representações de nós mesmos? Item mestre. Podese criar quantas representações quiser. David Neel criou a representação de um monge tibetano. 6 meses gastou depois para poder desintegrá-la, pois já estava perigosa. Assim, pois, com sua mente pode fazer o que quiser. Item estudante. Venerável mestre, poderia me dar um exemplo de uma representação que pudéssemos nós criar nós mesmos? Item mestre. Bom, se você imagina que você é, pois, um super-homem, digamos, pois claro que se você se figura que é um super-homem já, cheio de poder, de majestade, você faz uma representação de si mesmo, positiva, ou cheia de orgulho ou o que você quiser. Mas também se podem criar representações negativas. Pode criar com sua mente, representações positivas ou negativas. Isso é claro. Item estudante. Mestre, os íncubos e os súcubos são uma variedade de efigis? Item mestre. Bom, disse que tais íncubos e súcubos são uma variedade de efigis. São representações, e isso é claro. Mas eu iria mais longe, refletindo aqui com vocês esta noite. Estudei a fundo os elementais de Franz Hartmann. Ele assegura que se uma pessoa, por exemplo, gasta sua esperma sagrada, mediante a masturbação, a partir das respectivas imagens eróticas, luxuriosas, cria, se for homem uma representação feminina, ou seja, um súcubo, fêmea, mas, se for uma mulher a que faz o mesmo, cria um íncubo, que é de natureza macho, que são transparentes como cristal, tem sido dito. Causam grande dano porque continuam se alimentando do corpo vital de seus progenitores. Disse, representações. Mas, vamos analisar estas coisas a fundo, serão ou não serão representações? Eu penso, simplesmente, que esses tais íncubos e súcubos, já analisando a questão e saindo do texto de Franz Hartmann, são agregados psíquicos criados à vontade pelo vício de seu progenitor. De maneira que poderíamos denominá-los,
agregados incúbos e agregados súcubos na psique humana, isso é tudo, uma vez que roubam parte da consciência de seu progenitor ou de seus progenitores. De maneira que não são meras representações. Vamos ver, irmã. Item estudante. Venerável mestre, então, os íncubos e os súcubos precisam de uma forma especial de destruição, uma técnica especial. Item mestre. Pois venho refletindo agora, e vejo a necessidade de desintegrá-los, o mesmo que se desintegra qualquer outro agregado. Item estudante. São agregados? Item mestre. Criados por aqueles que têm tal vício. Item estudante. Então, nos ajudaria isto, uma limpeza? Item mestre. Aí não valem limpezas. Aí a única coisa que vale é a lança, e um trabalho firme com a divina mãe Kundalini na forja dos cíclopes. Aí não valem limpezas. Os agregados psíquicos não se eliminam com limpezas. Mais alguma pergunta? Vamos ver, irmã. Item estudante. Venerável mestre, eu tinha entendido que os íncubos e súcubos, com um pouco de flor de enxofre posto na planta dos pés se desintegravam. Item mestre. Pois até aqui, assim o acreditava eu. E agora me arrependo de ter acreditado assim, agora me dou conta de que esses são agregados psíquicos desumanos, que é preciso reduzir a pó, como qualquer outro agregado como o do egoísmo, como o ódio, a violência, etc., etc., etc. Essa é a crua realidade dos fatos. E que me perdoe o Sr. Francisco Hartmann, pois, por ter contradito seu texto, os elementais. Mudamos de pensamento quanto a isso, a experiência nos está indicando o correto. Item estudante. Venerável mestre, em seu livro As Três Montanhas, o senhor nos fala de que sempre que o indivíduo ou o homem tem a mente, embora tenha acabado com o ego, da psicologia, pode voltar a cair. Isso é algo que não compreendemos, por isso fazemos a pergunta. Item mestre. Pois, isso não te parece estranho. É óbvio que se um Buda desintegrou seu ego, mas, esse Buda, por exemplo, cai no vício da fornicação, do adultério, se derramar o cálice de Hermes, simplesmente, surge nele, novamente, o ego, ressuscita. Mas não é um ego novo, é velho, e ressurge de suas próprias cinzas, qual a ave fênix da mitologia. Item estudante. Sim, mas a pergunta é, já estando morto em si, por que cai de novo, venerável? Se já o Buda morreu em si mesmo, por que cai de novo na fornicação? Item mestre. Porque tem direito. Pode fazer de sua vida o que ele quiser, se lhe apetece cair, cai, se lhe ocorre descer, pois, desce, isso são coisas dele, pois, temos plena liberdade para tudo, a liberdade para trabalhar, liberdade para viver, liberdade para sofrer e para chorar, e para tudo a liberdade na vida. Toda essa hoste dos Elohim criadores, acaso não caíram na Lemúria? Ou nós caímos? Porque eu também na Lemúria fui para baixo. E por que o fizemos? Bom, eu o fiz porque outros o fizeram. Bom, é uma resposta muito tola, de verdade. Entrei na bola, descemos todos os antigos pitris da Terra-Lua, até o velho Netuno, pois, também caiu. O que depois nos levantamos? Que tivemos que chorar muito, gritar, para poder nos levantar. Isso é verdade. Mas naquela época fomos para baixo. Vem-me à memória, nestes momentos, algo muito interessante. Um dia qualquer, estando à beira do mar, ocorreu-me investigar algo sobre o sexo na Lemúria. Pedi a meu pai, que está em segredo, que me desse permissão para fazer a investigação, na Lemúria, e me foi concedida a permissão. Penetrei no que se chama os arquivos acásticos da natureza. Já entre esses arquivos acásticos, não me foi difícil invocar, por exemplo, um grupo de amigos que havia conhecido na Lemúria. Que venham aqui, disse, aquela família de Lêmures. Tal família se apresentou, um grupo de gigantes, seus corpos eram tão altos que não caberiam aqui neste salão, sairia sua cabeça pelo teto e algo mais. Estavam vestidos ao estilo lemúrico,
ataviados com suas túnicas daquela época e seus mantos e seus estranhos chapéus metálicos, etc., etc. Ditos gigantes, a uma ordem minha se sentaram. Perguntei a um deles ou a todos, qual é o chefe aqui de todos? Um deles, o chefe da família, disse, sou eu. Muito bem, você vai me responder como se reproduziam na Lemúria, na sua época, derramavam ou não derramavam o cálice de Hermes Trismegisto? Resposta, sim, o derramávamos. Mas isso é um delito, senhores, é um tabu ou pecado? O fazíamos com muito respeito. E somente tínhamos relação sexual quando queríamos engendrar um filho, e nada mais, e com profunda reverência, mas vocês agiam mal, porque derramavam o cálice de Hermes. Vocês são da 7ª subraça lemúrica, e portanto, vocês já estavam caídos, manchados. Porém, os antepassados de vocês, os da 3ª subraça lemur, se reproduziam pelo poder de Kriya Shakti, e vou demonstrar-lhes isso. Fiz outra grande invocação. Invocou, então, a outro amigo da 3ª subraça lemur, e chegou um venerável ancião lemur, de uns 4 metros de estatura, um gigante completo, mas assim trazia sobre sua cabeça, não somente um manto, mas uma multidão de chapéus de distintas nacionalidades. Disse-lhe, por que traz esses chapéus em sua cabeça? Esses são formas mentais. Você vem dormido, vê-se que você está caído. Dissolva essas formas mentais. Não lhe dá pena carregar isso. Concentrou-se uns instantes e as dissolveu instantaneamente, em milésimos de segundo. Observei-lhe os olhos e tinha um estado um pouquinho comático, o que indica que atualmente tem corpo em algum lugar do planeta Terra, mas está caído nestes tempos. Naquela época não estava caído. Digo-lhe, bem, como se reproduzia a gente na sua época, durante a 3ª subraça lemúrica? Quando a gente não havia saído do Éden, de que forma se reproduziam? Resposta, nós não derramávamos o cálice de Hermes jamais. A reprodução era por Kriya Shakti, e a cópula a efetuávamos, exclusivamente, dentro dos templos. Está disposto a dar testemunho disso? Sim, estou disposto. Já veem vocês, meus amigos, lhes disse, os 2 atos sexuais, o do caído e o do que não está caído. Entendemos. Saímos daquele salão. Vimos um grande edifício com 5 andares, representando as 5 raças que têm existido no mundo, ou seja, a raça polar, a raça hiperbórea, a raça lemúrica, a raça atlante e a raça ária. Ao observar a 5ª raça, vi que era a mais degenerada de todas. Os caídos da Lemúria, ou seja, aqueles Dianis caídos, ou Elohim caídos, ou Bodhisattvas caídos, anjos caídos, da 7ª subraça, que estavam então degenerados, entretanto sua degeneração não chegou senão até o ponto, nada mais, de que somente consentiam ter a relação sexual, ou cometiam o erro de derramar o esperma sagrado, mas isso, exclusivamente faziam, quando queriam engendrar um filho, e já se lhes considerava degenerados, por tal motivo, já estavam degenerados. Os Atlantes, na 7ª subraça estiveram. E existem 2 formas de reprodução, uma é a bestial, ou animal, derramando o cálice de Hermes, e a outra forma de reprodução é a superior, aquela em que o cálice de Hermes não é derramado, então nascem filhos selecionados, criaturas com possibilidades de muito bom desenvolvimento espiritual. Está, pois, claro, que as possibilidades de cair existem sempre durante a manifestação cósmica. Só no absoluto, tais possibilidades deixaram de existir. Mas o sexo, em si mesmo, jamais é negativo, claro, em si mesmo, tudo depende do uso que se faça dele. Na mitologia grega nos falam, claramente, de uma trimurti divina, Caos, Gea e Eros, sendo Eros o Espírito Santo. De maneira que o Eros é o terceiro logos, a força erótica. Portanto esta, em si mesma, não é negativa, antes, se precisa para o autodesenvolvimento interior profundo. É insubstituível. Eros, em si mesmo, é divinal, pois é o terceiro logos, é o Espírito Santo. O mal não é precisamente Eros, mas a luxúria, e essa está na mente. Por isso tem-se dito claramente, a mente que é escrava dos sentidos torna a alma tão inválida como o barco que o vento desvia sobre as águas.
Os pensamentos morbosos engendram novos agregados psíquicos. As efigis morbosas, indubitavelmente, nos estimulam, uma e outra vez, a satisfação da concupiscência, e isso é tudo. Mais alguma pergunta, irmãos? Item estudante. Item mestre. Acontece da mesma forma em que a personalidade humana poderia conviver com as coisas e as pessoas, ou uma fotografia e seu respectivo dono. Assim, pois, uma efígie mental é uma espécie de fotografia viva, de algo, ou de alguém, e está depositada na mente. Isso é tudo. Vamos ver, irmão. Item estudante. Mestre, entendemos perfeitamente a ideia das efigies ou representações mentais. Estas deixam de existir no mesmo momento em que se veem as coisas em si. Quando não há representações de algo ou de alguém, é porque vivemos de instante em instante. Ao ver as coisas em si, pois, já não se faz uma representação, porque estamos despertos. Item mestre. Eiro, pois, a importância de aprender a viver de acordo com a filosofia do momento, sempre de momento em momento, de instante em instante. Assim não criamos efigies, é o melhor. Item estudante. Mas, então o trabalho. Aí está a pergunta, mestre, tem que se estar desperto de instante em instante para que não se criem imagens, ou representações das coisas. Para nós se nos faz isso quase impossível, viver de instante em instante, seja pelos mesmos agregados, seja pelas mesmas imagens que já temos construídas. Indubitavelmente, o trabalho é muito mais árduo, agora que sabemos isto das imagens, agora há que ir eliminando o ego e eliminando efigies. É quase impossível, mestre. Item mestre. Mas não é tão impossível. Se aprende a viver de acordo com a filosofia do momento, sempre de momento em momento. Não creia nisso, não o creia. Isso não é impossível. Basta um pouquinho de treinamento, e isso é tudo. Item estudante. Venerável mestre, uma pergunta. A essência, fora do corpo, dos afetos, dos desejos, veria este mundo de uma forma muito diferente, o veria tal como é. Mas, já a essência dentro deste corpo físico, não veria as coisas através de representações, já de forma mais complicada, de uma forma mais condicionada? Item mestre. Não, as veria dentro do cru realismo. Porque se alguém, por exemplo, mediante o Samadhi consegue viver nesse mundo de Atman, nessa região de luz, na qual se expressa Atman com todo o seu poder, descobre que lá tudo é matemático, vê a natureza tal qual é, que é exatamente como é e não de outra forma. Porque uma coisa é a foto de uma coisa e outra coisa é a coisa em si. Uma coisa é ver um quadro da natureza, tal como é, e outra coisa é ver a fotografia desse quadro da natureza. Neste caso, a fotografia é a representação desse quadro da natureza. Item estudante. Ou seja, que uma pessoa que tenha morrido em si mesma, embora tenha este veículo físico, através dele, que é a janela em que se assoma a este mundo físico, vai ver as coisas tal como são? Item mestre. Tal qual são. Mas, é preciso distinguir entre as coisas e as coisas em si. Isto foi assentado já, muito bem, por Emmanuel Kant, o filósofo de Königsberg, na Crítica da Razão Pura. Item estudante. Venerável mestre, ao não transformarmos nós as impressões, formamos novos agregados psíquicos, e ao viver de acordo com a filosofia do momento não deixamos que penetrem em nossa mente, representações? Item mestre. Quando se vive de acordo com a filosofia do momento, é claro que não se fabricam representações, porque se vive de instante em instante, e isso é óbvio. De maneira que dissolver os agregados psíquicos é melhor, para aprender a viver de instante em instante. Conforme se vai eliminando os agregados psíquicos, vai aprendendo a viver de momento em momento. Tenhas em conta que os agregados psíquicos são tempo, o eu é tempo, é um livro de muitos tomos. Mas se nós desintegramos o eu, desintegraremos o tempo. E é óbvio que aprenderemos a viver de instante em instante. Assim, pois, aprender a viver se vai realizando pouco a pouco, à medida que se vai eliminando os agregados psíquicos, ou seja, à medida em que se vai eliminando o tempo, à medida que se vai eliminando o ego. Tem-se-nos dito que Jeropas é o pior tirano, e é verdade,
Jeropas é o tempo, e o tempo em nós é o ego. Dissolvido o ego foi destruído Jeropas, então o tempo já não existe, aprendemos a viver assim, de segundo em segundo. Item estudante. Mestre, recomendaria uma representação para eliminar o ego? Item mestre. Pois isso resulta, digamos, um contrassentido do senso comum. Seria tanto quanto pôr em marcha um automóvel pondo os freios, obviamente, não funcionar o automóvel. Usar uma representação para dissolver o ego é como? Não funciona, em termos concretos, não funciona porque para dissolver o ego não serve nenhuma representação. Para dissolver o ego a única coisa que serve é o trabalho fecundo na forja dos ciclopes. Item estudante. Mestre, para ver as coisas em si mesmas, o vamos conseguindo na medida em que vamos morrendo, assim o temos escutado, de sua pessoa. Para ver o ego em si mesmo, não uma representação do ego, não um ego inexistente, imaginário, não, mas tal e qual é o ego, precisamos vê-lo em si mesmo, ou seja, vê-lo em um momento de momentaneidade, vê-lo, com esse sentido superior, com essa emoção superior, com a imaginação superior que nos permite vivenciá-lo. É a única forma de que esse ego verdadeiramente morra, porque a prática da morte do eu se faz estéril, no mesmo momento em que não vemos o ego tal qual é, mas estamos fazendo uma representação do ego. Item mestre. Bom, isto já é, simplesmente, digamos, um jogo da mente, porque em realidade de verdade, não poderíamos nós ver o ego, em si mesmo, se não se desenvolveu o sentido da autoobservação psicológica. Só desenvolvendo tal sentido é possível ver o ego. Ver o ego como representação seria cair num círculo vicioso, uma forma de autoengano. O que nos interessa é dissolver isso que estamos sentindo, isso que está pensando em nós num momento dado, isso que num momento está ofendendo o outro, isso que num momento está sentindo luxúria, isso que em nossas carnes nos está queimando num instante de lascívia. Isso é o que há que desintegrar. Necessitamos ser práticos. Não se trata de formarmos representações do ego, mas de nos auto-observarmos psicologicamente em si mesmos e desintegrá-lo. Item estudante. Venerável mestre, tocando no sentido da auto-observação, isto tem alguma relação direta com os centros superiores da máquina orgânica? Item mestre. Bom, obviamente, os centros superiores da máquina humana em si já estão falseados, precisamente, pela educação recebida. De maneira que estes centros da máquina humana teremos que depurá-los, e por isso é tão difícil, precisamente, o trabalho da autorrealização íntima do ser. Há duas coisas que nos estão prejudicando, que impedem a autorrealização de alguém. Quero referir-me, precisamente, à falsa educação recebida, como já lhes disse, durante a idade preparatória, e à herança. Nosso pai terreno, nossa mãe terrena, tinham determinados hábitos, determinados costumes, equivocados, ou não equivocados, mas os tinham. Eles, por sua vez, os tinham, porque a herança carregavam os genes, a haviam herdado de nossos avós. Nossos avós tinham as mesmas costumes porque as haviam herdado de nossos bisavós, e assim sucessivamente. De maneira que na herança que levamos nos genes, existe a tendência a repetir determinados erros de nossos antepassados, e estão tão arraigados em nós que nem sequer nos damos conta deles. De maneira que isso e a péssima educação negativa, recebida durante a idade preparatória, são um óbice para a autoliberação do ser. Item estudante. Venerável mestre, nós, os que queremos trabalhar para morrer em si mesmos, gostaríamos de saber, se as efigis mentais são, exclusivamente mentais, ou também há efigis de tipo emocional, originadas por uma crise emocional, ou se há efigis instintivas, há efigis sexuais, ou se exclusivamente são mentais. Item mestre. Todas as efigis são mentais, porque ao serem, afinal, pois, do mundo da mente, a mente é a mente e o ser é o ser. O mesmo mundo astral não é mais que mente condensada, e o mundo físico não é mais que mente condensada. De maneira que devemos pensar que as efigis são mentais, isso é óbvio. Item estudante. Mestre, não se deve apenas observar os momentos em que o eu se manifesta, mas também essas manifestações negativas do pensamento. Quando ouvimos alguém, por exemplo, o Senhor, Mestre, e em nós, nesse momento,
passa um pensamento negativo. Nesse momento o que se faz? Ouve o mestre, ou como se está observando, ou compreende a manifestação negativa que tem. O que faz? Item mestre. Pois, se estiver tendo plena atenção, não tem por que vir estas representações negativas, mas se não se tem a plena atenção, quando está ouvindo, pois, surgem na mente outras coisas, pensamentos negativos, inquietudes, lembranças. Se está plenamente concentrado de forma natural, espontânea, não há possibilidade de que surjam essa classe de pensamentos, dos quais você me está falando, item estudante. Bom, mas se surgirem? O que a gente não sabe, item mestre. Pois, se surgem, é porque não está com a atenção posta, completamente. Então é preciso por mais atenção. Mais alguma pergunta? Item estudante. Como pode alguém saber, se ao trabalhar com a imaginação, não está formando efígies ou imagens positivas? Como faz para saber que não está formando efígies mentais? Item mestre. Pois o adormecido está, o que vai saber? Desperte e depois saberá. Essa é a crua realidade dos fatos. Um adormecido está adormecido, o que vai saber? É preciso despertar. Vamos ver, irmão. Item estudante. Venerável mestre, falando das impressões e relacionando com refinar o mandamento de Roma, quando uma pessoa está praticando alquimia, ou transmutação, e se identifica com o sentir, como produto desse programa que tem os corpos, o magnetismo, estas impressões cristalizam nos eus? Item mestre. Pois sim, podem cristalizar as impressões negativas na forma de eus. Assim, pois que dentro de nós há muito que explorar, e isso é importante saber. Pois se vocês pudessem, por um momento, desengarrafar a essência, poderiam ver então, que essas 12 ordens que existem no universo, nas quais está a ordem de leão, do leão, não têm ego nem carregam formas mentais, ou efígies em seu interior. São criaturas que vivem de instante em instante, e nunca têm o mau gosto de criar efígies mentais. Reflitam em tudo isso. Bom, irmãos, creio que a palestra, por agora, até aqui está boa.